Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu polvo e minha pólvora? Sou eu, André Arruda. E esse é mais um Bom Dia Pra Quem? Sextou, amigo! Já é sexta-feira. E sexta-feira com um quê de desespero. Isso mesmo. Estamos numa situação bastante desesperadora porque a Petrobras anunciou mais um aumento de combustível. E a verdade é que esse aumento está gerando uma corrida nos postos de gasolina, né? Foi até agora um dos maiores reajustes da história. 18,8% na gasolina e 24,9% no óleo diesel. Isso vai trazer impacto a toda a cadeia produtiva, graças a essa desgraça que foi a Lava Jato, que se apresentou como uma operação para trazer uma moralização, né? Acabar com a corrupção, mas a única coisa que serviu foi colocar o Brasil de joelhos ao Deus mercado. Essa é a verdade, né? E tá havendo corrida nos postos de gasolina. Tem lugares que já tá vendendo o litro da gasolina, R$ 7,50 o litro. Vai ser muito fácil encontrar postos de gasolina que vão vender gasolina a R$ 8,00 o litro. Isso é um desastre do ponto de vista econômico e também do ponto de vista político também. Tá? Do ponto de vista econômico, vai aumentar a inflação e a desigualdade social. Do ponto de vista político, não importa o que benesses o Bolsonaro vai querer fazer, não vai adiantar. Porque o pessoal pode aumentar o que for, pode colocar Auxílio Brasil e o diabo a quatro. Mas no supermercado as pessoas vão ver a dura realidade. Porque é isso que vai botar para lascar. Outra coisa que é para botar para lascar. Ontem foi aprovado, não sei se foi ontem ou foi anteontem, o regime de urgência de uma lei que vai ameaçar os povos indígenas. Ela simplesmente autoriza a exploração de minérios, né? A mineração em áreas de terra indígena, sobre o pretexto da guerra entre Ucrânia e Rússia, né? Sobre o pretexto de que nessas terras há muito potássio. É uma mentira deslavada que já foi desmentido por boa parte da ciência, de que boa parte desses
insumos minerais que são usados em fertilizantes estão fora de área de terra indígena no Brasil. O que eles querem realmente é matar indígena. Parece que a caserna odeia indígena. A caserna odeia indígena, os grileiros odeiam indígenas, porque são os guardiões da terra. Sem indígena, você vê a desgraça, por assim dizer. É o fim da floresta, é o fim da preservação ambiental. A gente parece que eles querem imitar os Estados Unidos, né? Que quando ocorreu aquele avanço para o oeste, matou milhares, se não milhões de indígenas. Então, somos contra. Todo mundo tem que ser contra. Eu não sei o que acontece nesse país. Porque é tanta coisa desgraçada que está acontecendo aqui no Brasil que eu não entendo por que esse Brasil não está em chamas nesse momento. Não sei por que as ruas deveriam estar ocupadas de gente dia e noite. Porque não dá para contar com eleição. A gente não pode deixar que quem quer que seja que assuma o Brasil em 2023 e que não seja o Bolsonaro, encontre o país um cenário de terra arrasada. Então a gente tem que impedir essa dilapidação. A gente tem que pedir essa destruição. Então, gente, não tem outra, gente. É fora Bolsonaro já. Fora Bolsonaro já, fora MBL já, fora todo mundo que é contra o Brasil. Você vê como é que esse povo não tem nada o que fazer. É passar boiada. Tá tendo uma lei em tramitação do Congresso que diz que punir pessoas que citem a Bíblia sem ser em relação à religião. Isso é censura. Não tem outro nome, é censura. E é censura sob o pretexto de falar sobre a Bíblia. Mas o problema não é a Bíblia, é quem segura ela para promover o caos. Esse é o problema. O problema não é a história de Cristo. O problema são pessoas que usam a história de Cristo para promover o mal, para promover o ódio. Eu fiquei sabendo que a Erika Hilton sofreu uma ameaça de uma mulher que disse que iria queimar a casa dela com ela e queimar ela também. Eu sou solidário a Erika Hilton, a primeira mulher trans eleita parlamentar na cidade de São Paulo. Não foi a primeira parlamentar trans do Brasil. A primeira parlamentar trans foi a deputada estadual Érica Malunguinho. Eu não sei se teve outras pessoas antes dela, mas do que eu conheço, Erika Hilton, Érica Malunguinho. Também não posso deixar de mencionar a Carolina Yara, que é co-vereadora da bancada feminista da cidade de São Paulo, tá? E é uma mulher intersexo e travesti. E é mulher.
E essa é a luta que tem que ser feita todos os dias. Porque chamam as pessoas trans de aberração, de farsante. Diz que é um homem vestido de mulher. Esse tipo de conotação é um subproduto do machismo. E isso traz reflexos, inclusive, na pauta feminina. E gera distorções. Distorções no sentido de considerar que para acabar com a opressão você tem que assumir o papel do opressor. Se eu não me engano, quem disse isso? Quem disse... É uma frase atribuída ao Paulo Freire, né? De que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. É necessário, sim, haver uma educação libertadora, de entender a lógica por trás de toda a opressão. E todos nós, LGBTQIA+, pessoas trans, mulheres, trabalhadores, pretos e pardos, indígenas, pessoas que vieram de outras terras, pessoas do Nordeste que vieram para o Sudeste. Todos nós sofremos de uma mesma opressão. E a opressão, ela existe para poder, de forma injusta, colocar vencedores e vencidos. Né? E é isso que a gente precisa botar para lascar. A gente precisa lutar contra isso. Tá? E como é que tá a dona guerra, né? A guerra da Ucrânia, né? A guerra continua, né? Tá havendo ataques da Rússia, né? Imagem de satélite mostra o comboio russo dispersando ao redor da capital da Ucrânia, Kiev. Tem gente que fala Kiev, mas fala que Kiev é a pronúncia russa, né? Aí a pronúncia que é mais ucraniana é Kiev, né? Então tá chegando o cerco. Tá fechando o cerco, né? Da Rússia em torno da capital. E é preocupante, né? Porque pode haver um grande derramamento de sangue, né? Porque, na verdade, querem botar a cabeça do presidente da Ucrânia a prêmio, né? Bem, o Congresso Nacional derrubou o veto de Jair Bolsonaro e cria política de distribuição gratuita de absorventes. Isso é uma vitória da civilização contra a barbárie. Porque é também uma questão referente ao respeito à mulher, né? Porque a mulher, ela menstrua. E não há nenhum suporte do Estado a fornecer esses absorventes para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Né? Tem gente que tem caso de mulher que coloca jornal, coloca um paninho, né? Para conter aí a menstruação. E
E isso é uma condição subhumana, né? Isso não fere só a questão da higiene e tudo mais. Fere a dignidade da mulher. É um desrespeito muito grande deixar a mulher, ainda mais nesse mês, né? Na verdade, deveria ser todos os meses, né? Mas a mulher deixar desamparada, ainda mais nessa situação que nós estamos vivendo, em que vai aumentar muito a miséria nesse país. E pessoas miseráveis sendo escravizadas por esse sistema maldito que é uma máquina de moer carne, né? Tem sanções com a nacionalização de empresas e veta a exportação de 200 itens. É o Putin que reagiu às sanções. Tem muita empresa que saiu da Rússia, viu? E 2 bancos enormes tiraram todos os investimentos da Rússia, né? Um deles é o Goldman Sachs, né? Então vamos ter aí, a guerra continua, né? Continua. Não podemos deixar de dizer como é que está a situação da Covid, tá? A média móvel ficou em 500, são 14 dias de queda, né? 2 semanas de tendência de queda da média móvel de mortes, ficou 32%. Então a situação continua encaminhando, né? Para uma situação mais tranquila. Ainda tem essa polêmica em relação à questão da máscara, que aqui em São Paulo liberou em locais abertos. Tem muita gente ainda que está ainda cética, preocupada em relação a isso, né? Eu sou doido, e por ser doido, quando eu posso ir num lugar aberto, eu vou sem máscara mesmo, mas com a máscara aqui, segurando a máscara aqui, coloco a alça aqui no pulso, né, da máscara, para caso seja um lugar que tenha uma certa aglomeração, eu tenho que entrar em local fechado e usar. Eu ainda acho que é cedo para a gente avaliar, né? Mas o Brasil inteiro está no verde, está em queda, estabilidade Tocantins e Paraná, e só o Amapá que está numa situação mais alta, né? 53 mil casos conhecidos. Foram 559 óbitos registrados nas últimas 24 horas. Tem que continuar acompanhando. Eu acredito que depois de alguns meses pode não precisar mais ter esse tipo de acompanhamento, porque deixará de ser epidêmico e passará a ser endêmico. A gente, de certa forma, vai absorver essa situação. Mas surgiu um sinal de alerta que, em princípio, parecia que era um boato, mas surgiram casos na Europa da Delta Cron, que é a mistura da variante Delta com a Omicron. Então, isso é preocupante, tá? Porque a variante Delta ela é mais nociva e a variante Omicron é mais contagiosa. Então vale a pena a gente continuar observando e ficar espertos. Então sextou, né, gente?
Estamos chegando ao final de semana, tá? O pessoal tá dizendo aqui do filme do Batman, que fala que o filme tá muito bom. Quando eu puder eu faço isso. Eu vou assistir, né? O que mais que a gente tem que colocar aqui? O pessoal tá falando do Neymar por causa do jogo de ontem. Mas segue o baile. O que eu digo para você: sextou. Aproveite bem a semana, que é a semana que... Esse final de semana, aproveitar bem para colocar as coisas no lugar, iniciar projetos, começar coisas que nos transformem, que nos façam crescer. A gente precisa entender que a gente todos nós somos borboletas e somos cercados de casulos morais que nos prendem. E a gente tem que romper de tempos em tempos esses casulos, porque o nosso conceito, o nosso modo de vida não nos basta para quem quer evoluir, para quem quer crescer. Então, faça acontecer, transforme-se, mude, viva, porque a vida ela precisa ser intensa para valer a pena de ser vivida. Para quando você olhar para trás e ver assim, puxa, que monte de coisa boa que eu fiz. E assim, e os outros também vão reparar. Porque se você faz muita coisa, o pessoal fala assim, nossa, como você faz muita coisa. Como você é uma pessoa fantástica. E nós todos podemos ser fantásticos naquilo que a gente sabe fazer de melhor. Um beijo no coração de vocês, se cuidem, e aí hoje é dia 11, então próximo episódio dia 14, segunda-feira, com as coisas do final de semana. Um beijo, tchau, tchau. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas plataformas de podcast e streaming Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, Tuning, Amazon Music e Audible. Siga Castor e seus escapes nas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio.